Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo Mão na Massa. Hoje, tô até com um cafezinho aqui para não dormir. Bom, começando o nosso módulo Mão na Massa, nosso módulo prático. Primeiro, estou bem feliz com a repercussão desses vídeos aqui no YouTube. Como vocês sabem, isso aqui era um curso pago e eu estou agora regravando, colocando alguns adendos assim que acho que é necessário. E estou fazendo isso à noite, na madrugada, depois do horário. Então, peço até desculpa nos outros vídeos, eu estava bocejando, estava com sono, estou com sono, mas a ideia é conseguir liberar esses vídeos para a gente começar uma conversa sobre C4. Tem muita gente que sabe C4 no Brasil, tem muito material sobre C4 no Brasil, e agora o Simon Brown está lançando um livro sobre C4 Model, e eu acho que seria interessante a gente mexer um pouco com essa ideia aqui no Brasil, que a gente vê pouco sendo discutido, a gente vê muito desenho ruim, então fica aí. Essa é a minha contribuição, né? Então vamos lá. Nas aulas anteriores, a gente criou uma base sobre o que é C4, entendemos o porquê, o que, como desenhar. É, agora eu acho que é a hora da gente transformar um pouco essa teoria em prática. E para começar é, esse nosso módulo prático, eu gostaria que a gente começasse conhecendo a nossa ferramenta de trabalho, entendendo como ela funciona, e a gente vai usar aqui o ScalyDraw. É, vou explicar um pouquinho o porquê, mas antes de entrar no porquê, eu gostaria que vocês recordassem algo que aconteceu com todo mundo, que é você ter uma ideia sobre como as coisas devem ser, você ter talvez uma prática em como as coisas devem ser, e quando você precisa mudar para uma nova ferramenta, porque ela é superior de alguma forma, ou porque te falaram que era superior, você fica lutando contra ela, né? E não abraça ela e aprende algo novo, né? Então, aprender coisas novas para nós, seres humanos no geral, tem um gasto de energia muito grande. Então, a gente tenta sempre criar atalhos e tudo mais. E toda vez que a gente vai usar uma nova ferramenta, é, a gente fica às vezes uma nova ferramenta, um novo framework, um novo editor de texto, enfim, uma nova abordagem, a gente tende a sempre trazer um pouco do que a gente já tem, adequar e tudo mais. Se você não conhece o SquadDraw, eu tenho certeza que você vai bater cabeça no começo, mas lembra que existe um jeito bom, existe um jeito ideal de se trabalhar com o SquadDraw. Eu vou mostrar aqui um pouco como eu trabalho. Eu gosto do SquadDraw. Tem várias outras ferramentas que eu já usei e que são boas e que são diferentes também. Então, aqui a gente vai falar do SquadDraw. Você pode pegar isso e levar também para outras ferramentas, enfim, e fazer do jeito que você prefere trabalhar. Bom, vamos primeiro aqui entender o que é o SquadDraw. Então, se você não conhece, pensa nele como um quadro virtual, mas com alguns superpoderes. É uma ferramenta de desenho online, é gratuita, código aberto. E eu acho que ele se destaca pela simplicidade dele em relação a outras ferramentas. E ele tem essa coisa de ser um desenhar à mão, sabe? Parece que está fazendo uns rabiscos à mão. A simplicidade do SquadDraw cria um constraint, né? Cria restrições. E que são interessantes, né? Ele não vai ter muitas opções, não vai ter muitos jeitos de fazer as coisas, o que alinha muito com o que a gente viu no C4 Model, né? Então, esses constraints, essas restrições, eu encaro elas como coisa positiva. Você vai falar para mim, putz, mas o Dry.io já tem. O Dry.io se faz assim, o Dry.io eu troco isso daqui. No ScaleDraw não. E isso é algo positivo, porque a gente para de focar na ferramenta e começa a focar no que a gente precisa fazer. E a gente já falou que é a comunicação dos nossos serviços.
Então agora finalmente sim, o porquê o ScaleDraw para C4 Model, e aí você pode estar se perguntando, putz, mas com tantas ferramentas, né? Miro, Dry.io, já falei, Lucidchart, tem ferramenta Archimedes, muito mais complexa e tal. E eu acho que essa questão da filosofia do C4 Model, da simplicidade, de interação rápida, o SquadDraw é perfeito para isso por algumas razões. Assim. Primeiro, já vou repetir um pouco aqui do que eu falei, de uma forma talvez mais estruturada agora. O foco na essência e não na ferramenta. Então, o SquadDraw tem um conjunto limitado de ferramenta, de formas, de seta, de textos. Isso é uma vantagem, ele vai te forçar a focar realmente no que importa, na estrutura e a comunicação, em vez de você perder a opção com formatação complexa e colocar o texto, sabe? Isso aqui não importa pra gente. Outra coisa é a velocidade e agilidade, então com o SquadDraw você vai poder esboçar um diagrama de contexto ou de containers em alguns minutos. É a ferramenta ideal para, por exemplo, sessões de brainstorms com outras pessoas e tudo mais, discussões de arquitetura em tempo real e para validar a ideia rapidamente. Assim, você consegue colocar todo mundo lá, é colaborativo também. E você não precisa nem fazer login, sabe? Tipo, nem essa barreira tem. A outra coisa é o estilo desenhado à mão do CorelDRAW, dá uma mensagem importante, assim. Isso aqui é uma coisa meio semiótica ali, né? Mas essa coisa do isso é um rascunho, sabe? Isso é uma ideia em andamento. Sinta a vontade de criticar, de sugerir mudança, sabe? É simples de fazer, é simples de alterar. Isso incentiva muito a colaboração, incentiva muito o feedback, que é essencial para um bom design de arquitetura. E por último, ele é, entre aspas, né, muitas aspas, ele é sem lock-in. É fácil a gente exportar uma imagem dele para um PNG, para um SVG, compartilhar um link para colaboração. Você não fica muito num formato muito proprietário. Assim. Eu confesso que isso aqui é uma vantagem para a gente colocar sei lá, num documento e tal, mas eu nunca vi o SVG que ele gera e o quanto que é simples e fácil de usar. Bom, tudo que eu ia falar está aqui, mas eu não passei, mas é isso. E aqui eu queria fazer um tour rápido aqui, tem um roteirinho aqui rápido do que eu quero mostrar. Deixa aqui que eu sou operador de câmera, boa. Então vem daí, introdução ao ScaleDraw. Isso aqui é o ScaleDraw, então entrei lá, scaledraw.com, cai aqui nessa tela e, e tem algumas coisas aqui, né? Primeiro, vocês vão ver ali em cima, eu estou apertando aqui os botões, um, dois, três. Vai ver que tudo, basicamente no SquadDraw tem atalhos, né? Então se eu apertar o T, vai o marrom ali. Se eu apertar o E, vai esse cinza mais escuro. O F, aí eu posso apertar Shift 3 para mudar o shade, né? Então tudo tem essas coisas. Então, mas vamos lá. Primeiro aqui, seleção, né? Então aperto um, seleciono um texto e trabalho com ele aqui. Então essa aqui é a primeira. Dois aqui, retângulo. Então crio retângulos. Então aqui tem um texto, retângulo, uma elipse, opa, uma elipse aqui não, um diamante, né? Um círculo, tá aqui. Aqui eu posso colocar setas, ligar dois pontos nas setas, posso colocar linhas também. Aqui texto, posso rabiscar aqui com alguns rabiscos. Posso colocar imagem e aqui eu tenho a borracha que eu posso apagar as coisas que eu fiz. Então, esse aqui é o painel simples. Aqui eu tenho algumas coisas úteis aqui também nos add-ons aqui, como é que ele chama isso? No More Tools, na verdade, né? Mas tem aqui algumas coisas importantes, por exemplo, o frame a gente vai usar. Mas acho que é isso. Vamos focar aqui um pouco na questão do painel. Então aqui eu tenho a linha e o texto, né? Então aqui o stroke aqui vai a linha e o texto. Então, se eu quiser fazer separado, vamos supor,
Eu quero a linha preta e o texto. Eu clico duas vezes aqui no texto. Então vocês vão ver que vai mudar esse painel de ferramentas aqui, painel de propriedade. Se eu clico aqui, eu estou vendo o stroke background, tal, estou vendo o retângulo aqui, né? O quadrado, na verdade. Quando eu clico duas vezes, mudou. Aí aqui eu posso trocar só o texto, né? Então, isso aqui é uma dica para você não se perder. É, se eu uso aqui de novo o stroke, pega stroke em texto. Então, sempre deixa o texto por último, se ele vai ter uma cor diferente do, da borda, né? Deixa o texto por último, se ele for ter uma cor diferente da borda. Isso aí. Bom, aqui tem. Eu posso criar aqui um preenchimento diferente. Posso diminuir aqui o tamanho do stroke, o tamanho da borda. Posso alterar o estilo dele. Então, por exemplo, vamos lá, vamos brincar aqui um pouco. Quero criar uma coisa legal aqui. Então, eu quero criar um software system aqui, por exemplo. É, vou criar aqui o Orders API, por exemplo. É um software system. E aqui é responsável pelas cotações dos produtos. Por exemplo, posso criar esse cara. Isso aqui é um carinha do C4 Model, né? Um software system aqui. Inclusive eu escrevi tudo diferente do meu roteiro, né? Mas enfim, tá aqui o exemplo de um software system. Criar, por exemplo, um outro cara aqui, um, um payment, por exemplo. Na verdade, vamos criar aqui um subscription. Subscription. Então é responsável pelas e eu posso criar aqui uma relação entre esses caras, certo? Então aqui eu posso salvar. Aqui. Enfim, é basicamente isso que assim que a gente faz C4. Quando está ligado aqui, eu posso ligar ele a outra parte aqui, né? Mas aqui, cara, quanto mais você briga com isso aqui, pior. Quanto mais você briga, pior. Aqui, só para falar das propriedades das linhas, né, das relações, eu posso ter ela assim, né? Não lembro agora qual que é o nome que ele deu para ela. Vamos ver. Posso criar com ela com esse able arrow. Posso colocar o curve. Curve vai ser. Ah, não, calma aí que não foi. Vamos ver. Foi. O curve é quando eu pego aqui, por exemplo, faço isso, né? E posso colocar ele sharp. Aqui. Sharp é o mais comum, mas às vezes a gente precisa fazer alguma coisa assim. Que mais que a gente tem aqui? Tem os tamanhos da fonte aí. Uma dica que eu dou para vocês é quando forem começar um desenho, pega aqui, por exemplo, uma caixa, escreve, sei lá, olá, qualquer coisa aqui, né? E escreve oi, por exemplo. E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar, existe só 4 tamanhos de fonte. Então você vai colocar uma no menor e outra no maior. Pô, então você sabe que o seu título do seu desenho principal, ele vai ser no máximo esse tamanho desse oi aqui. Porque quando a gente tem essa ideia, né, que o menor título vai ser do tamanho desse olá, que é o small, a gente começa a ver, por exemplo, o nosso desenho diferente. Ó, nosso desenho está gigante. Nosso desenho está gigante. A gente não vai ter uma letra maior do que essa para fazer nosso título, sabe? Então, isso aqui é uma coisa que a galera tá com um zoom muito grande assim, por exemplo, fala, nossa, essa letra aqui está muito pequena, né? Vamos colocar, ele vai aumentar proporcional, né? Mas vamos colocar, não faça isso. O que você faz é, começa com essa base, por exemplo, pô, esse dado aqui,
é o menor que tem que ter, né? Não existe nada menor do que isso. Então eu vou colocar o fonte small nele. A gente já vê que esses caras aqui estão muito grandes. Então, pô, esse cara aqui também pode ser também small. Esse cara aqui também pode ser small, sabe? Então isso aqui pode ser muito menor. Isso aqui também pode ser muito menor. É, sabe? Então o nosso desenho pode ser isso. Aí a gente tem aqui, sei lá, o título do desenho e tal, pode ficar um tamanho bom. E aí, só que agora você tem uma ideia, né? Você tem uma ideia de que isso aqui é um tamanho razoável. Você pode dar um zoom, proporcionalmente vai ficar do tamanho que estava o outro, mas agora você está trabalhando com escalas melhores, tá? Isso aqui é arredondado e não arredondado. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui tem aqui alinhamentos, né? Então, eu quero alinhar todos, por exemplo, aqui, né? Imagina que tem um torto aqui. Seleciono os dois. Selecionei os três, no caso aqui, né? Coloco aqui, alinhamento. Tem outros tipos de alinhamento, é o mesmo de outras ferramentas. Que mais? Um frame, eu gosto de colocar um frame aqui, por exemplo, nos meus itens aqui, por exemplo, aqui. Coloco o frame, no frame aqui eu coloco o título, por exemplo. Depois eu vou fazer um exemplo direito, mas coloco o título, que aqui no frame eu consigo copiar como PNG e aí colar no Slack, no Meet, colar em qualquer lugar que eu possa, ou como SVG, mas assim, copiou já era, né? Tá copiado aqui aí ó, tá aqui ó. Isso aqui já é um PNG dele. Então o frame é bom. O frame, se eu não me engano, tem uma opção de exportar, não acho que não é aqui. E aí ele sai com o nome do frame aqui, né? Então aqui é bom colocar aqui o nome do o título. Que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Bom, então passamos rápido, isso aqui é prática. O que eu quero que vocês deem uma olhada depois? Eu vou ver como é que eu vou distribuir isso que eu vou mostrar agora para quem está no YouTube, mas são as bibliotecas aqui, né? Então eu criei uma biblioteca do C4 Model, aí enfim, vocês viram que é bem fácil fazer, né? Eu só criei uma biblioteca para mim entender e tudo mais, é bem pequena. Tem alguns componentes aqui do C4, contém, por exemplo, pessoa, né? Então aqui eu só arrasto, tá vendo? Ó? Já tem uma pessoa aqui. Que mais? É, tem aqui sistema, tem aqui. Opa, de novo não. Tem aqui. Um sistema cinzinha que a gente vai ver no exemplo que eu vou fazer. Tem aqui um componente. Tem aqui. Opa, outro componente não. Tem aqui um container, por exemplo, tá vendo? Então está tudo aqui separadinho. Ó, a importância de conseguir arrumar os tamanhos, né, para fazer um negócio decente. Que mais que a gente tem? Dei um exemplo aqui de banco de dados também. Então aqui está aqui o banco de dados. Só um exemplo, né? No material de apoio, eu vou tentar colocar em algum lugar, essa biblioteca vai estar disponível, você vai só instalar ela aqui, provavelmente no Open. Você instala a biblioteca e ela aparece para você. Mas vocês viram bem fácil construir as coisas aqui, né? Então não tem muito problema. A dica aqui do tamanho do texto é importante. Então aqui eu usei large para os nomes, small para as categorias aqui e medium para as descrições. Então ficou legal, porque aqui ficou diferente daqui. Dá mais trabalho, o resultado é pouco significativo na prática, mas é aquele detalhezinho que deixa a coisa bonita. Bom, vou deixar então, você vai ver, você vai instalar e tipo aqui, por exemplo, né? Putz, lá no curso eu refiz o desenho, então aqui eu poderia refazer também, né? Então, por exemplo, aqui meu Orders API aqui, por exemplo, responsável pela cotação dos produtos. Então aqui ele ficaria aqui. E aí, por exemplo, eu teria um outro serviço aqui de subscription, que não é meu serviço focal.
Então eu tenho aqui meu subscription, responsável pelas assinaturas dos clientes. Bora lá, aqui. Bom, ele se comunica com esse cara aqui. É que fica melhor o azulzinho, né? Então aqui salva. Aqui é melhor que esse texto fica menor. Poderia colocar aqui um usuário também, né? Que o usuário usa isso aqui. Enfim, fica fácil, mas tenham cuidado para criar grupos, né? Então aqui eu preciso apertar Command G aqui ou Ctrl G para criar um grupo, para não mexer isso aqui sozinho, né? Tem alguns detalhes que são importantes observar, mas a biblioteca está aí para ser usado para a gente conseguir fazer as coisas mais rápido. Deixa eu ver se eu tenho mais algum slide aqui. Biblioteca, o demo. Pô, vamos para lá aqui. Qual que é o próximo passo, tá? Agora que você já viu o SquareDraw, se você não conhece, está na hora da gente partir para a definição do escopo do sistema. Vou explicar um pouco o que que a gente vai desenhar aqui, né, nessa nossa parte teórica, prática, desculpa. Mas antes de continuar, eu quero que você pega, por exemplo, aqueles desenhos lá da aula de anotação. Então, se você for lá, você vai ver uns desenhos meio feio e tentar recriar ele no SquareDraw, sabe? Primeiro sem biblioteca nenhuma, vai na mão ali, caixinha e tal, né? Vê aonde muda as cores, aonde muda o arredondado, sabe? Aonde, enfim, dá, um, dá uma fuçada mesmo e depois instala aí a biblioteca, vai estar nos comentários, algum lugar assim, no post e tal. Salva a biblioteca, refaça os desenhos, vê se foi mais ágil para você, se perdeu muito. E assim, bora para as próximas aulas. Eu vou usar nas outras aulas esse cara para mim não perder tempo. E na próxima lição, próxima aula, sei lá, no próximo vídeo, a gente vai mergulhar o nosso estudo no caso de uso específicos, tá? Então a gente vai focar aqui no serviço de processamento de pedidos, por isso que eu estou usando já faz um tempo a ideia do orders e tal, e a gente vai definir o escopo dele, definir os usuários, as principais interações. E eu te vejo lá. Se você chegou aqui no final desse vídeo, dá um like aí, comenta alguma coisa para engajar o vídeo, para outras pessoas verem também que você está vendo isso. Compartilha lá no LinkedIn, compartilha lá no Slack, no Teams da sua empresa. Fala, pô, mano, tem um cara aqui que está fazendo uma parada legal, rápida. Estou tentando não chegar nos 30 minutos e a maioria dos vídeos eu não estou chegando. Então, comenta lá, coisinha rápida. Se você vê uma dessa aqui enquanto você almoça, com certeza vai te ajudar aí, vai te abrir a mente para os seus próximos desenhos. Fechou? Valeu, falou!